Por que crente morre de câncer? Por que cristão morre de acidente? Por que tem muitos pastores e crentes morrendo de Covid? Quer saber a resposta? Vem comigo. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos e mais uma palavra para edificar a sua vida. Queridos, por que cristão morre de acidente? Por que cristão morre de câncer? Por que tem muitos cristãos morrendo de Covid? É só você olhar para a Bíblia que você vai ver. Olhe para mim, por que Deus permitiu que Paulo fosse decapitado? O grande Paulo foi decapitado em Roma. Por que Deus permitiu que Estevão, o grande Estevão que viu o céu aberto, fosse morto e apedrejado? Por que Deus permitiu que Pedro fosse morto, crucificado de cabeça para baixo? Por que Deus permitiu que os seus servos na Bíblia, grandes homens de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, morressem de morte terrível? Esse versículo dá algumas respostas. Por que Deus permite? E eu vou ler um texto. Por quê? Porque a morte não é problema para Deus e nem para o cristão. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. E a morte para um cristão não é o fim, é o início, é o começo de uma vida com Deus, de uma vida sem dor. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Mas se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, queridos, olha só, a morte não é problema para Deus. Se a gente está vivo, a gente é do Senhor. Se a gente morrer, a gente é do Senhor. De qualquer forma, se a gente está vivo hoje, a gente vai viver para Deus. Mas se a gente morrer, a gente morre para Deus. Então, a morte não é problema para Deus e nem para nós. Porque se a morte for um problema para nós estamos ignorando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos dizendo que Jesus não venceu a morte em nada, porque a gente tem medo dela. Porque a gente questiona ela. Então, cristão questionando, por que o pastor morreu de Covid? Por que o pastor morreu de câncer? Por que o fulano morreu? Por que Deus permitiu? Porque a morte não é problema. A morte não é problema. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A morte não é o fim, é o começo. Fiel é esta palavra. Quer dizer, não falha. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. O problema não é morrer, que o texto está dizendo. O problema é morrer sem Cristo. O problema é morrer sem Deus. Mas se a gente morre com Cristo, a gente vai viver com Cristo. Aleluia! E por quê? Porque a morte não é um problema para o cristão. A morte não é um problema. Então, a morte não é um problema porque Jesus venceu a morte. Quem morrer com Jesus vai viver com Jesus eternamente. Olha só. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que história é essa, irmão? Que um cristão da nossa família, da nossa igreja morreu e a gente perdeu alguém, ninguém perde nada. Paulo diz que o morrer é ganho e não perda, é ganho. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, é vantagem. Então a gente não perde, a gente ganha. Por quê? Porque a morte não é problema. A morte não é problema para
para a gente, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. Então, cristão morre de Covid, sim. Cristão morre de câncer, sim. Porque Paulo morreu decapitado. Porque Tiago morreu decapitado. Porque Pedro morreu crucificado. Então, cristão morre, sim. Mas a gente morre, amém, para Deus, para estar com Deus, para viver com Deus, para estar na presença dEle. Então a morte não é o fim para a gente. A morte, o cristão volta para casa, aleluia, volta para o seu lar, volta para os braços do Pai. Queridos, esse texto que eu vou ler para vocês agora parece um texto estranho. Olha só, Salmo 116, versículo 15. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Irmão, se a morte fosse ruim para um cristão, como que Deus tem prazer na morte de um crente? Será que Deus é mau? Será que Deus é ruim? Se Deus tem prazer na morte de um crente, de um santo, é porque a morte não é coisa ruim para a gente, porque Jesus venceu a morte. A morte é só uma porta de passagem, aonde a gente vai estar com o Senhor, aonde não haverá mais dor, aonde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, aonde, amém, a gente não vai sofrer mais dores, a gente vai estar com o nosso Deus, com o nosso Pai querido, amém, debaixo das asas dEle, debaixo da graça dEle, da proteção dEle. Então, queridos, eu deixo para você essa meditação. Não tenha medo da morte. Repreenda, amém, o medo da morte. E pare de falar que você que você perdeu alguém. Nós não perdemos ninguém. Se morreu com Cristo não é perda, é ganho. Eu quero terminar lendo o versículo para você de Romanos 14:8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos. Eu vou repetir isso. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Ou se eu estou vivo, eu sou do Senhor. Mas se eu morrer, eu também sou do Senhor. Nós somos do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima palavra.